O Black também tem uma outra questão, né? Que você falou ali do combustível e tal, de não ser tantas corridas, né? Mas o Black ele tem uma outra questão que é o valor do veículo que você tem que adquirir para fazer o Black, independente se é o elétrico ou se é o combustão, ele é Sim, mais caro do que o sim. Uber X. Só que, consequentemente, o pneu é mais caro, a manutenção é mais cara, Tudo. o seguro é mais caro, produção veicular. A não ser que a pessoa faça cotação na Conecta e paga mais barato. Mas a produção veicular é mais caro que os outros carros. É, tudo é mais caro. Sim, E será que o valor que você está ganhando a mais por aquela corrida, por ser black, cobre tudo isso a mais? pois é. Entendeu? São contas que tem que ser feito, tem que ser bem avaliado. Exatamente. E saber que tipo de carro também eu vou comprar. Uhum. Eu acho que você acertou muito no carro que você comprou, entendeu? No Dolphin Plus, né? Para Sim, fazer o Uber Black. Por que, que eu acho que você acertou? Porque ele é um carro elétrico, 100% elétrico. Se você não tem o perfil de pegar a estrada toda semana, viajar, exatamente. ótimo, entendeu? Funciona. É. Até o cálculo que eu faço a pessoa tem que rodar 90% em Curitiba Uhum. para querer um 100% elétrico, Exatamente, que é o meu que caso, é o teu caso. tá? Então é aquilo, são cuidados que a gente tem que ter para fazer essa avaliação para entrar no Black. E é exatamente como você falou. São carros maiores, mais pesados, vão ter um consumo maior, são carros mais completos. Então, assim, é todo um cenário que tem que ser levado em consideração, sim, antes de você começar a rodar o Black. E o Black não é aquela. Não é? Não é aquele céu lindo, mas é aquele paraíso que todo mundo pinta. Até os meus colegas que fazem black aí, até teve um cara que veio fazer uma entrevista aqui, não comigo, mas usaram o estúdio aqui, né? Para fazer uma entrevista, um rapaz que só faz black, eu não vou me recordar o nome dele agora. E ele falou uma verdade. Poucos falam, e é o que eu sempre falo, que o cara que fala que ganha dinheiro fazendo Uber Black, o que é fazer Uber Black? É você ligar o aplicativo Uber Black e fazer só corrida Só Uber Black. Black. Isso mesmo. Isso é fazer Uber Black. Uhum. Então o cara fala pra mim que ganha dinheiro só com Uber Black em Curitiba, é mentira. E uma coisa que o cara falou, e é verdade, ele faz dinheiro fazendo particular, fazendo transfer, fazendo isso, distribuindo o cartãozinho dele e tal. É uma soma de corridas que faz ele ganhar mais. Mas se ele for fazer só, exclusivamente Uber Black, ele não paga as contas dele. E tem mais um detalhe. O Comfort, ele vem exatamente para ajudar nesse volume do teu faturamento. O Black, ele vai dar aquele salto? Vai, porque as corridas pagam melhor. Ok. Mas só 100% Black, você não sobrevive. Quer dizer, depende também do cenário. Vamos lá, né? Qual que é a tua meta? Né? A tua meta de faturamento é exclusiva Uber, é exclusiva aplicativos, não é? É uma meta mais baixa? Você vai. Teu objetivo é só pagar o financiamento de um carro, não é? Pagar todas as contas, não é ser um chefe de família, tem toda uma carga, né, de contas por trás, ok, talvez até dê certo. E mesmo assim eu coloco talvez, Concordo com você em gênero e grau. sabe? A não ser que você mora em São Paulo, capital, e vá fazer Uber Black lá na região nobre de São Paulo, que funciona muito bem, que eu já fiz. Pois é. Brasília, eu tive várias vezes em Brasília, até por causa da PLP 12, né? Lá Uhum. lutando a favor dos motoristas e contra a PLP 12. E lá eu andei muito com o aplicativo. Dizem que o Uber Black funciona lá. Só que eu não garanto. Por quê? Quando eu saí, eu ficava o dia inteiro dentro lá do Congresso, correndo atrás dos deputados e pedindo, pelo amor de Deus, para eles salvar a gente. E quando eu ia embora, que era o horário de pico, lá pelas 18 horas todo mundo sai, cheio de motores de aplicativo, Uber Black, fazendo corrida por fora, tipo assim, com plaquinha. Estou livre, Uber, estou livre. Onde saem os funcionários do Congresso, etc. Porque os deputados têm os carros deles, né? Sim, O sim, motorista. Então, se o Uber Black dá tanto, por que que estão fazendo corrida por fora? exatamente. Entendeu? Então, acho que lá também não funciona muito bem, não. Tá? Eu acho que deve ser um cenário parecido com Curitiba. Eu teria certeza só se eu estivesse rodando lá. Mas eu acredito que Brasília também não seja tão bom quanto São Paulo. Entendeu? Ah, e você está curtindo esse carro teu, o Dolphin. Tô amando de paixão, valeu Pô, que cada centavo dele. mara- Cada centavo, ele realmente ele se paga.
E é né? confortável? Muito confortável, silencioso até demais. Porque qualquer barulhinho acaba irritando a gente e a gente presta atenção, percebe, porque o silêncio dele é impecável. E os passageiros? Então, ficam encantados, encantados. A grande maioria já conhece, né, a marca, alguns modelos da marca e trazem isso como uma experiência realmente muito boa. E a maioria vem perguntar para gente: ah, realmente faz tudo isso, o consumo realmente é muito menor, né? A relação custo-benefício vale a pena, eu estou pensando em trocar, estou pensando em trocar o da minha esposa. Então, geralmente trazem esse tipo de informação para gente. É, eu também peguei um passageiro esse dia, ele não tinha andado num carro igual ao meu ainda. Aí ele ficou encantado também. Eu falei para ele as coisas do carro, ele falou, nossa. E é gostoso, né? Quando você pega um carro diferente, assim. Eu mesmo, quando eu estou de passageiro, eu chamo o aplicativo e vejo que é um carro que eu não conheço, eu já pergunto um monte também. Uhum, Ainda mais eu que gosto, eu gosto de estar informado em relação a essas coisas. com certeza. Evandra, você lembra da tua primeira corrida? Ah, não tem como esquecer, né? No teu Tremi caso, igual uma vara no, verde. no teu caso, duas primeiras corridas eu vou te perguntar. Da primeira, literalmente, e da Sim, primeira como Black. também, As também. duas. Lembro das Mas conte duas. pra nós como é que foi. Minha primeira corrida, bom, eu gosto de sair cedo, né? Então eu tenho ali o horário das 5h30, 6 horas, que é o horário que eu começo a rodar, e termino ali no começo da tarde. Então eu liguei o aplicativo por volta de umas 6h30, 7 horas, que foi a primeira corrida, e tocou, era um rapaz indo para uma academia próxima ali na região do AU. E no que ele entrou no carro, fez o embarque, e eu toda animada, toda feliz, bom dia, né? Tipo, super empolgado. E o cara mal olhou na minha cara. Cagou, você só era mais um motorista ali, né? Exatamente, e eu ali, né? Toda alegre, toda animada. Aí, beleza, fiquei na minha também, dei sequência na corrida, me bati horrores, porque o GPS é diferente, não é aquele padrão que a gente está acostumado a seguir, enfim. Mas deu tudo certo, finalizei a corrida, ele desceu do carro, só me desejou bom dia. Ok, vida seguiu. E o segundo passageiro, na sequência, eu fiquei mais assim, né? Já dei aquele bom dia mais normal, digamos, sem Aham. tanta empolgação. E ele que estava empolgado, e foi muito gostoso, porque eu acabei compartilhando com ele que era a minha segunda corrida e tal. Aí ele puxou conversa, falou de experiências que ele tinha como passageiro, e fomos conversando, e deu super boa a corrida, foi bem legal. Mas a primeira corrida a gente tá bem empolgado, né? Nossa, nem fale. Eu lembro da minha também. É, e do Black, como que foi a primeira corrida? Do Black. Bom, eu estava mais ansiosa para entender como que era esse público, né, do Black, que até então todo mundo sempre falava para mim que era diferenciado, porém eu realmente não sabia. Então, foi uma corrida ali do Centro Cívico para o Água Verde, um rapaz também. Ele trabalhava como consultor em algumas empresas e essa era uma das empresas que ele estava indo já de manhã cedo. E conversamos um pouco no começo. Daí ele pediu licença, né, para fazer algumas coisas, ele tinha que responder alguns clientes, enfim. Continuamos a corrida e daí no final da corrida eu agradeci ele, peguei um chocolatinho que eu tinha separado no carro, entreguei para ele e falei, olha, não é minha primeira corrida no aplicativo, mas é minha primeira corrida Black e apesar de você não saber, eu quero te agradecer, né? Muito obrigada pela viagem e pela oportunidade, pela experiência. Ele me agradeceu bastante. Me deu 5 estrelas, me deu uma gorjeta, que depois Ó, eu que vi no chique. final. E, né, foi isso. Não consegui mais pegar a corrida com ele, mas foi bem bacana. Foi. Eu quero aproveitar, já que você falou isso, eu quero dar um recado para os passageiros, tá? Eu quero que os passageiros sempre dê gorjeta para o motorista. E lembrando aos passageiros que aquele valor que ele paga, muitas vezes a plataforma, principalmente a Uber, fica até com 50% para ela. E que as plataformas não ajudam os motoristas em nada. Não paga o aluguel do motorista, não paga a prestação do carro do motorista, não paga a manutenção do carro do motorista, não paga a proteção veicular do motorista, não paga absolutamente nada. Ele só repassa ao cliente, mais nada. E ainda muitas vezes fica com 50% Daquela corrida. da corrida do motorista.
Eu gosto de falar isso, que eu acho que tem passageiro que pensa que aquele dinheiro que ele está pagando vem 100% para nós, entendeu? E eu É, eu tenho essa impressão, às vezes, quando eu estou transportando alguns passageiros. Então, eu gosto de explicar bem isso. Então, dê uma gorjeta quando você puder, claro, né, passageiro? Dê uma gorjeta no motorista. O motorista, às vezes, trabalha 12, 16 horas por dia para levar o sustento, manter um sorriso no rosto, não transpassar os nossos problemas para os passageiros, né? E exatamente. a gente tenta sempre fazer com muita educação, com muito carinho, né? Uhum, Esse atendimento aos passageiros. exato. Então, acho que nós merecemos uma gorjeta quando possível. Tem passageiro que realmente não tem condições, né? Mas quando tem, eu agradeço quando eu recebo também a gorjeta.